correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando Deus. Tem muitas pessoas que não têm essa cobertura de Cristo, cobertura de proteção, porque não se colocam na condição de servo. Eles querem achar que Jesus é simplesmente um garçom que vai fazer todas as suas vontades e obedecer todos os seus desígnios. Faz isso, faz aquilo, faz isso e faz aquilo, e quando ele não faz, nós achamos que ele está errado porque ele não nos atendeu. Esse moço poderia virar para Jesus no pé do monte e falar: você não é o Filho de Deus? Olha meu estado, como é que eu estou, por que você não fez nada por mim? Olha a situação que eu estou passando, você poderia ter me ajudado. Ele poderia vir com 1000 acusações em cima de Jesus, mas ele não faz isso. Quando ele chega até Jesus, ele não reclama, ele não fica dando justificativas igual aquele homem que estava 38 anos na beira do tanque. Quando Jesus faz uma pergunta para ele, ele diz: olha, toda vez que o anjo desce outro no meu lugar, ninguém me ajuda. Não, ele não faz isso. Você precisa aprender que para as coisas andar na sua vida, andar no seu casamento, andar na sua vida financeira, andar no seu ministério, principalmente, em primeiro lugar, na sua vida espiritual, você tem que parar de transferir a culpa para as pessoas. Você tem que tirar esse vitimismo de dentro do seu coração. Você precisa assumir a sua identidade. Você precisa assumir que tem áreas que você precisa se mudar, que você precisa se humilhar diante do Senhor, para que esse tratamento chegue em você. Ele se coloca na condição de servo. A gente observa durante esses anos de ministério o quanto existe pessoas que têm grande dificuldade de se colocar em condição de servo. Existem pessoas que vão passar 10 anos na igreja, mas eles nunca sabem o que é lavar uma cadeira de uma igreja. Eles nunca sabem o que é limpar um vaso. Eles nunca sabem o que é ajeitar uma cadeira. Eles nunca sabem o que é abrir uma porta para alguém passar, porque eles não conseguem se colocar na condição de servo. São pessoas que só querem ser servidas. Eles não sabem o que é pegar um copo de água, colocar no altar, o que é passar um pano, o que é servir alguém, porque eles só conseguem servir a mamon. Então, se for ganhando na empresa, eu trabalho. Aqui não, aqui eu quero ser servido. Eis um tempo que a igreja de Cristo precisa mudar de postura, para aprender com esse leproso se colocando na condição de servo, na condição de servir. A Bíblia diz que Jesus desceu do céu e se fez pobre para que nós sejamos ricos. A Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve usurpação ser igual a Deus, mas tomando forma de servo humilhou-se a si mesmo. Uma coisa é alguém te humilhar na rua, outra coisa é você ter a capacidade de você mesmo se humilhar. Ser humilhado, qualquer pessoa pode ser humilhada. Agora, se humilhar, só uma pessoa que é humilde. Sabe por que Jesus te humilhou? Porque ele era humilde, ele era o professor da humildade e da mansidão. Esse moço, esse leproso, ele se coloca na condição de servo. Se coloque na condição de servo dentro da sua casa para sua esposa. Se coloque na condição de servo na sua casa para os seus filhos. Se coloque na condição de servo no seu trabalho para poder servir quem está lá. Se coloque na condição de servo na sua igreja. Você sabia que tem pessoas na igreja que elas só querem trabalhar se for no altar? Eu trabalhar, está precisando de gente na cantina, para trabalhar na cantina. Eu trabalhar na cantina, botando toquinha na hora de culto, está repreendido. Eu quero trabalhar em cima do altar, com o microfone na mão, cantando, todo mundo me vendo, as câmeras em cima de mim. Você quer ser estrela? Vai para o mundo. Aqui só tem uma estrela. Eu trabalhar escondido atrás de uma câmera, ninguém vai me ver. Tem gente que dá errado no mundo e quer dar certo aqui dentro, mas não quer dar certo para Cristo. Porque dar certo para Cristo é cumprir um propósito onde Cristo brilha, onde Cristo é o centro e não o homem.
É por isso que aqui na igreja a gente não canta: Deus vai te levantar das cinzas e do pó, Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te levantar, quem te vê vai te falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer e já sabia que cara de vencedor. E quando então você verá cumprir toda a palavra que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você olha o tanto de você que tem. Você, quem não te ajudou vai se ferrar. Coisas que colocam o homem no centro. O homem se tornou o centro até nos louvores da igreja. Os louvores perderam os espaços para os cânticos que exaltam ao homem. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não, por que vai se arrepender? Vai estranho ter a plateia? Quem foi que falou para você que púlpito é plateia, cara? Isso aqui não é plateia não, meu amigo. Quem falou que você é plateia? Isso aqui não é plateia, isso aqui é discípulo. Pelo menos é assim que eu creio. Agora o povo de Deus virou plateia e isso daqui agora se tornou, como é que é o nome que eu falei? Palco. Isso aqui não é lugar de show, isso aqui é altar, é lugar de sacrifício. Mas quando eu não me coloco na condição de servo, eu quero me colocar na condição de Senhor. E quando eu estou na condição de Senhor, eu não quero adorar, eu quero ser adorado. Eu não quero que o centro das atenções seja Cristo, eu quero que o centro das atenções seja eu. E esse leproso, ele vai dar uma aula pra gente, porque ele se coloca na condição de servo. Eis o tempo de você aprender a se colocar na condição de servo. Servo não se manda, servo não se envia, servo não se direciona. Aqui não está do jeito que me agrada, então eu vou para outro lugar. Quem te falou que ministério é daquilo que te agrada? Quem te falou que ministério é aquilo que você gosta? Quem te falou que ministério é aquilo que te dá prazer? Você sabia que o maior ladrão do propósito é o prazer? Se você só faz do ministério aquilo que te dá prazer, o dia que Deus te enviar para um lugar que não te dá prazer, que mandar você falar uma palavra que não te dá prazer, você acha que limpar vaso sentindo cheiro de fezes e urina dá prazer? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram para dentro da fornalha, eles não foram por prazer, eles foram por obediência. Eles foram porque eles não queriam negar o seu Senhor. Vai ter amigo que Deus vai mandar você abandonar, que você não vai ter prazer de abandonar. Você vai abandonar porque você ama mais a Cristo do que aquela amizade que te faz pecar. Mas isso nós precisamos ter a condição de servo. Porque se você não tiver uma condição de servo, uma mentalidade de servo, você vai abandonar, vai deixar, vai retroceder. Agora, ele se coloca nessa condição, Senhor. Aí ele diz assim, preste atenção nisso aqui: Senhor, se quiseres, fala comigo, se quiseres. Preste atenção. Somente um adorador fala uma frase dessa. Ele não chega igual os outros e diz assim: Senhor, eu quero ser curado, eu estou leproso, cura minha lepra. Não, negativo. Ele diz: Senhor, se quiseres. Por quando eu me coloco na condição de servo, eu não mando. O que prevalece é a vontade do meu Senhor e não o que eu quero. Jesus disse o que? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e nega-se a si mesmo e me siga. Então, se eu sou obediente ao Senhor, se eu me coloco na condição de servo, eu obedeço. O Senhor quer? Se o Senhor quiser, amém. Se o Senhor não quiser, amém. Se o Senhor me dá, amém. Se o Senhor não me dá, amém também. Eu quero ir embora, mas se o Senhor quer que eu fico, eu fico. Eu quero ficar, mas se o Senhor quer que eu vou, eu vou. Por quê? Porque eu sou servo. Por quê? Porque eu sou adorador. E adorar o meu Senhor é a preferência. Adorar o meu Senhor, fazer a vontade do meu Senhor é o meu objetivo principal. Então o Senhor quer me curar? Igreja Operando Deus.
Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção, das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória. Porque quando a gente começa a buscar o Senhor, quando a gente jejuma, quando a gente ora, quando a gente consagra, nós nos enchemos do Espírito Santo. Então, nós ficamos cheios do Espírito Santo, às vezes no deserto. Só que o que me chama a atenção aqui é que Jesus, antes de ser levado ao deserto, a Bíblia já diz que ele já está cheio do Espírito Santo. O que significa? Que independente do lugar que você vai ser levado, independente do lugar que você vai, independente do lugar onde o Espírito Santo vai te levar, independente do lugar onde é que você for, seja na sua casa, no seu trabalho, seja na igreja, seja em momentos de dificuldade, momentos de crise, momentos de bonança, antes de você chegar lá, você já tem que estar cheio do Espírito Santo. Há um erro muito grande na igreja de Cristo Jesus, nos dias de hoje da nossa geração, porque eles entendem que vão para a casa de Deus para se encher do Espírito Santo. Eu vou na igreja para me receber uma palavra, para me ser cheio do Espírito Santo. Não, querido. Você já precisa, nós já precisamos chegar na casa do Pai cheio do Espírito Santo. Aqui é o lugar que nós vamos cultuar ao Senhor, que nós vamos adorar ao Senhor, que nós vamos bendizer ao Senhor, que nós entregaremos aquilo que nós trouxemos, a nossa adoração ao Senhor, seja essa adoração em espírito e em verdade, seja essa adoração em louvores, seja essa adoração com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com as nossas primícias, mas o lugar que nós devemos nos encher do Espírito Santo não é aqui, porque esse é o lugar que nós menos passamos tempo. Um culto tem 2h30, aproximadamente um culto. Algumas igrejas têm 1 hora. Se você fosse dar o dízimo do seu tempo, a Bíblia diz que você deve dizimar tudo. São 2h40. Se você chega num culto como esse, o culto deveria acabar 9h40. Se fosse num culto de quarta-feira, que começa às 19h30, o culto deveria acabar 10 horas da noite. E muitas pessoas já acham muito. É muito tempo, não acabou ainda não, tinha que ser rápido. Então o lugar que se deve ser cheio do Espírito Santo não é aqui, porque esse é o menor, é o lugar que nós passamos menos tempo. Não é aqui. O lugar que nós devemos nos encher do Espírito Santo é em todos os lugares, aonde nós formos. A Bíblia diz que nós devemos andar em espírito. A Bíblia diz que nós devemos orar em espírito, nos enchendo do Espírito Santo aonde nós formos, mas principalmente separando também lugar para nós consagrarmos a nossa vida, dando nosso tempo de devocional ao Senhor. Observa que Jesus era alguém que já tinha o seu tempo de devocional com Deus. Ele já tinha o seu tempo de intimidade, de separação com Deus. Jesus subia para orar, passava horas ali orando. Por mais que ele podia também orar caminhando, orar lavando louça, orar caminhando em algum lugar, trabalhando de carpintaria, mas ele separava lugares para estar a sós com o Pai. Por isso que ele subia ao monte, ele ia ao Getsemane, ele subia, né, para clamar ao Pai, mandava os discípulos, expulsava às vezes os discípulos de perto deles, para que eles se afastassem, entrassem para dentro do mar, para que ele pudesse subir ao monte para orar. Então quando Jesus chega ao deserto, ele já está cheio do Espírito Santo. Ele não vai para o deserto para se encher do Espírito Santo. Ele já está cheio do Espírito Santo antes de chegar no deserto. A Bíblia diz, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelos mesmos ao deserto. É a primeira coisa. Quem te falou que você precisa perder o emprego para voltar a fazer um propósito com Deus? Quem te falou que seu casamento precisa estar chegando à ruína para que você volte a jejuar?
Quem te falou que você tem que passar uma humilhação, um momento terrível, um momento de contenda na tua casa para que você volte a levantar na madrugada para consagrar e para orar ao Senhor? Não podemos buscar o Senhor só em tempos de crise. Não podemos buscar o Senhor só em momentos de dificuldade. Não podemos vir ao domingo, no culto de domingo, simplesmente porque não temos outro lugar melhor para ir. Precisamos andar em espírito, viver em espírito, em uma vida de consagração. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Você sabe o que aconteceu aqui no Jordão? Jesus passou 30 anos, pastor Rony, 30 anos no anonimato. 30 anos. Quando chega nessa fase que Jesus, ele passou aqui, que ele voltou do Jordão, é a fase a qual o Pai fala quando Jesus está sendo batizado. Quando o Pai fala: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho prazer nele. E aparece uma pomba numa forma corpórea, que era o Espírito Santo de Deus ali. Então você vai ver Jesus na água, sendo batizado por João. Você vai ver quando ele é levantado uma pomba, que representa ali o Espírito Santo de Deus. E você vai ver a voz do Pai falando audivelmente, e todos ouvindo: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E todos ouvindo isso. Então agora este é o momento que Jesus vai ser honrado, porque Jesus vai ser reconhecido. Vai sair uma voz do céu que vai reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Há uma declaração pública diante de João, que é o profeta que representa a profecia. A pomba que representa o Espírito Santo. E o Pai, que é Deus, que está falando do próprio Filho. E no Jordão é o rio aonde Josué colocou as pedras que foram colocadas para que quando os filhos de Israel, o povo de Israel, os filhos fossem crescendo e passassem e vissem aquelas pedras anos e anos depois, eles reconhecessem e falassem: olha, aqui passou o povo, Deus mandou colocar essas pedras, o mar se abriu aqui, por isso essas pedras estão aqui. Então agora tem as pedras no rio, tem o rio, o Espírito Santo, Deus falando. E agora Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora o Cordeiro está entrando para dentro da água. Por que o Cordeiro está entrando para dentro da água? Esse Cordeiro não tem pecado. Ele não tem pecado, ele não tem transgressão, ele não tem iniquidade. Ele não tomou a ceia ainda com os seus discípulos, porque os discípulos ainda não tinham sido escolhidos. Se você for parar para analisar, os discípulos vão ser escolhidos mais para frente. Ele vai sair dali e vai escolher os seus discípulos. Se você for ler aqui, você vai perceber que quando ele sai daqui agora, ele vai escolher os seus discípulos. Preste atenção nisso aqui. Jesus está ali no anonimato. Agora o Cordeiro desce. Jesus não tem pecado, nem transgressão, nem iniquidade. Por que Jesus vai ser batizado? Para que se cumpra todo o juízo e justiça de Deus. Então quando ele desce ali, é o Cordeiro. Para que é colocado as pedras dentro do rio também? Pedras falam de altar. E o que é sacrificado no altar? Um animal. Agora Jesus vai descer ali. Eu quero dizer para você que tem coisas que estão acontecendo que você não está fazendo leitura. Tem coisas que estão acontecendo no mundo espiritual que você não está conseguindo encaixar as coisas. É por isso que você fica patinando. Seu casamento fica patinando, seu ministério fica patinando. Já viu quando um carro está subindo num morro que está cheio, tudo escorregando, que ele fica patinando e não consegue subir? Porque ele está passando pelo lugar errado. Ele está passando do jeito errado e não está conseguindo fazer a leitura do que era para ser feito. Jesus está descendo ali. Nem João está falando, mas eu que necessito ir até o Senhor que vem a mim. Ele não está entendendo, mas ele sabe o que ele tem que fazer.
Quem te falou que você tem que entender tudo? Quem foi que te contou que você tem que entender tudo? Você sabe por que muitas pessoas não recebem o dom de línguas? Não falam em mistério? Porque elas só conseguem pronunciar aquilo que elas raciocinam. E aquilo que faz muita lógica. Então elas falam, não, eu não vou falar isso aqui não, que vai que é de mim mesmo, vai que não sei o quê. E elas já travam. Porque 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 8 é 16, 16 mais 16 é 32, 32 mais 32 é 64, 64 mais 64 é 148, e tem que bater tudinho. Então quando Deus te joga em um negócio que é fora daquilo que está no seu controle, você se perde. Mas às vezes você precisa perder o controle para Deus entrar no controle. Então é por isso que às vezes Deus dá um nó na sua cabeça para algumas coisas, para você aprender que é Ele que está no controle. Porque enquanto o homem estiver no governo, Deus não controla, Deus não direciona o negócio. Então às vezes Deus tira o seu chão para Ele passar a ser o seu chão. Às vezes Deus arranca a sua estrutura para Ele passar a ser a sua estrutura. Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto. Cheio do Espírito Santo. Ele é levado para o deserto por quem? Ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo, não é pelo diabo. Mas deserto é lugar de dificuldade. Mas Jesus não cometeu pecado. Espera aí, se deserto é lugar de dificuldade e Jesus não cometeu pecado, por que tudo que acontece de dificuldade na vida de alguém você já fala que é porque a pessoa pecou? Deserto é lugar de provação. A igreja de Cristo precisa amadurecer. Porque se Deus não poupou nem o filho dele do deserto, por que você acha que vai poupar eu e você? Se nem o filho de Deus foi poupado da dificuldade, por que eu e você seremos poupados da dificuldade? Muitas coisas não têm acontecido na sua vida, porque em vez de você chegar para Deus com eis-me aqui, em vez de você chegar para Deus com sim, Senhor, em vez de você chegar para Deus com seja feita a tua vontade, você chega para Deus assim, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Parece até aquelas crianças de 4, 5, 6, 7 anos de idade. Pai, por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que comer isso? Por que eu não posso só almoçar chips? Por que eu não posso comer lanche todo dia? Às vezes nós se comportamos como meninos espirituais na fé. E Deus nos dá uma ordem que nós temos que fazer uma coisa e nós queremos explicação. Já imaginou se quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da sua terra. Abraão falar, sair por quê? Deixar meu pai terra por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Não houve questionamento, houve obediência. A igreja precisa parar de questionar e precisa obedecer. Eu não vi Jesus questionando o Espírito Santo, falando, eu não pequei, para que eu vou para o deserto? Eu já sou aprovado, para que eu vou ter que ser tentado? Telemanto remanaragaia. Jesus não questiona nada. Por quê? Porque quem anda em obediência, ele e o Pai são um. Jesus cheio do Espírito Santo voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para onde? Para o deserto, pula. E durante os 40 dias sendo tentado pelo diabo. Quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? 40 dias sendo tentado pelo diabo. Meus irmãos, nosso programa está chegando ao final. Eu tenho certeza que abençoou muito a sua casa, a sua vida e a sua família. E eu tenho certeza que Deus nunca vai te desamparar. A Bíblia diz que a um coração aquebrantado e contrito não resistirá ao Senhor. E eu declaro sobre a tua vida e profetizo toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria agora de te fazer um convite muito especial para você. Nós temos levado a palavra de Deus, anunciado o Evangelho e dizendo que Jesus está voltando e pregando a verdade. Muitos não gostam de ouvir a verdade, mas ela precisa ser pregada, que Jesus está voltando e voltará para buscar a tua igreja.
E eu quero convidar você a você ser um pilar, um patrocinador, para que esse trabalho não venha sair do ar, para que esse evangelho não deixe de ser pregado aqui neste canal. Eu convido você a você estar utilizando o nosso QR Code para você estar fazendo, semeando, liberando uma semente, para que através dessa semente esse trabalho continue sendo divulgado. Você sabia que através desse trabalho nós temos chegado dentro dos presídios? Você sabia que através desse trabalho nós temos chegado dentro das casas de recuperação? Nós temos chegado em lares, em lugares que talvez nós nunca conseguiríamos entrar com os nossos pés, mas através dessa programação o evangelho tem sido anunciado. Então eu convido você a não deixar esse programa sair do ar. Pegue o seu celular, aponte para a câmera e você vai pegar aqui no QR Code ou também no Pix que está passando aqui e você pode fazer a sua contribuição. E através disso, o evangelho vai se avançar. Existem 3 maneiras de fazer missão. A primeira são os pés que vão. Nós que vamos no presídio, vamos na Cracolândia, vamos nos tráficos de droga, nos becos, nas vielas, onde você talvez nem imagina. Tempo atrás nós estivemos na África, ministrando a palavra de Deus na África também, em locais difíceis, de extrema pobreza. E nós conseguimos levar a palavra de Deus lá. Então, os pés que vão é a primeira maneira de fazer missão. A segunda maneira de fazer missão são com os joelhos que se dobram. Enquanto nós que estamos aqui, estamos indo no campo missionário, talvez você não pode ir no campo missionário. E através da tua oração, orando para os missionários que estão no campo, fazendo a obra. E esses trabalhos são trabalhos que eu confesso para você, que são trabalhos até mesmo perigosos. Mas mesmo assim nós não desistimos. Então, com os nossos intercessores, você pode também estar intercedendo pela nossa vida. E a sua intercessão também vai nos ajudar a continuar firme na presença do Senhor fazendo esse trabalho. E a terceira maneira de fazer missão, sabe como é? Com as mãos que contribuem. Porque através de você contribuindo, esse canal continua de pé. Através de você contribuindo, o petróleo avança e nós vamos, através dos meios de transporte, levando a palavra de Deus e os missionários para o campo. Através de você contribuindo, o evangelho é anunciado e nós conseguimos ajudar muitas pessoas. Então eu conto com você. Seja você um patrocinador. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9,6 diz assim: e digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo lhe propôs no teu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Que Deus te abençoe, que essa semente que você está semeando, seja ela em intercessão, seja ela em uma oferta, possa se multiplicar muito sobre a tua vida. Deus ama ao que dá com alegria. Que Deus te abençoe poderosamente, eu te abençoe, que o Senhor Jesus te fortaleça e que nunca falte nada para você. A Bíblia diz assim, eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Eu ministro sobre a tua vida a prosperidade de Deus. Eu finalizo esse programa com uma oração. Deus, eu te agradeço pelos teus filhos que têm semeado na tua obra e que têm acreditado no trabalho do teu evangelho. E eu peço, Senhor Jesus, a ti, abençoe esta casa, abençoe esta família. Talvez essa pessoa que não tem nem condições, ó Pai, mas eu peço, enche o celeiro dela. Eu ergo as minhas mãos, eu profetizo sobre esta pessoa toda sorte de bênção. Não deixa faltar nada para essa mãe que chora. Não deixa faltar nada para essa criança que está nessa casa. Não deixa faltar nada. Temos também os missionários que estão no campo trabalhando, Pai. Que a mão do Senhor esteja sobre essa família. Que a mão do Senhor esteja sobre esta casa, Pai. Dê o sustento, ó Pai, para este pai, para esta mãe, para este empresário, ó Deus, que precisa que essa empresa esteja erguida, porque tem funcionários, ó Pai, para estar, meu Deus, também alimentando. Eu abençoo, meu Pai, que aonde estiver indo este vídeo, aonde estiver indo, meu Pai, este áudio, essa pessoa seja tocada pelo Senhor e venha prosperar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, que Deus te abençoe.